tá assistindo. Certo, Beleza. sim. Uhum. Vamos dar play. Bom, hoje a gente está reunido aqui para falar de Solid, né? Até tem uma curiosidade, assim, do pessoal. Quem programa orientado a objeto aqui? Puder botar no chat, só para a gente fazer um censo, assim, só bota eu, em alguma linguagem que é orientada a objeto. Beleza. Já eu sei que programa, trabalha comigo. Ó, pegou ele tua. Juan, Carlos, o Thiago também, né? Beleza, legal. Então tem bastante gente, né? Eu abri fazendo essa pergunta, muito em questão que o que a gente vai ver é uma prática da programação, são boas práticas de programação orientada a objeto, né? No caso, o Solid. Bom, meu nome é Vinícius Perrone, né? Todo mundo me chama muito pelo apelido Pepe, né? Devido ao sobrenome. Eu trabalho com desenvolvedor.net na Join há aproximadamente 10 meses, né? Um pouco tempo, mas nessa experiência na Join a gente, junto com a equipe, a gente já está, se não me engano, quarto projeto que a gente está atuando para o mesmo cliente, né? Que é um órgão público. Ali, para me identificar um pouco, posso dizer que eu sou um programador da velha guarda, pessoal old school. Então, eu comecei desde o ASP 3.0, o famoso ASPão, né, VB-Script, VB6, e fui passando por todas as evoluções da plataforma .NET até o .NET Core. Então, e o meu foco sempre foi trabalhar com .NET, né? Atuei com outras tecnologias, mais Android para aplicativos móveis, mas não é o meu foco, né? Ele se vira, né? E me entendo muito como um programalista, então estou sempre presente em situações que tem que fazer alguma parte do levantamento de requisitos. Já trabalhei muito em empresas pequenas e onde o desenvolvedor era o analista, aquele clássico analista de sistema que faz o levantamento do requisito e ao mesmo tempo vai ser o cara que vai desenvolver a nova funcionalidade, né? E é bem interessante, tendo em vista isso, acaba que a gente acaba por assimilar bastante práticas ágeis, enfim, não fica só na visão do desenvolvedor, né? Eu acho que é sempre legal o profissional ter um pouquinho dessa experiência de conversar com o cliente. Mas vamos para o assunto, então. Bom, antes de começar, a questão, qualquer um que tiver dúvida, pode abrir o microfone e falar comigo direto. No final, a gente também vai abrir para perguntas, mas se for algo relacionado ao que estiver apresentando no momento, pode ficar à vontade para registrar suas dúvidas. A gente tenta resolver. Bom, para quem não conhece Solid ainda, tá? Essa é uma descrição meio simplificada, né? O termo Solid é um acrônimo de 5 postulados, entenda postulados por princípios, né, de design de código, destinados a facilitar a compreensão, o desenvolvimento e a manutenção do software. Nesse ponto aqui, nessa frase, eu gostei, porque seguida a gente, Solid é um termo muito, é um conteúdo muito batido na comunidade de desenvolvimento, né? Em seguida, tu vê pessoas mencionando que Solid é para deixar o nosso sistema mais robusto, Solid é para deixar o desenvolvimento e a manutenção de software mais fácil, né? Só que todos esses benefícios que a gente acaba tendo com Solid, ele vem muito em relação a facilitar a compreensão do código que a gente está escrevendo, né? E na maioria das empresas que a gente tem acesso, eu estou dizendo, não, a maioria das empresas não são o Facebook, não são o Google, né? A gente é contratado para desenvolver um software, esse software demora às vezes mais de 2, 3 anos para ficar pronto, e basicamente o que o desenvolvedor está fazendo é pegar todo o conhecimento de negócio da equipe, né, e traduzir isso para instruções de computador.
Então, quando a gente está escrevendo um código, a gente está meio que documentando, né, a lógica de negócio do cliente. E quanto mais fácil a compreensão disso, mais fácil vai ser o desenvolvimento e a manutenção do software, né? É aquela questão de deixar o código falar por si, né? E o Solid ajuda muito nisso, como a gente vai ver na sequência. Bom, qual foi a origem do Solid, tá? Foi um dos autores mais conhecidos da nossa área, né, desenvolvimento de software, que é o Robert Martin, conhecido como Uncle Bob, tio Bob, para os íntimos da comunidade, né, e ele escreveu um artigo nos anos 2000, onde ele descrevia o que seriam os 5 princípios do padrão Solid, né? Só que quando ele escreveu esse artigo, ele descrevia os princípios que ele achava importante que um código deveria ter, né? E a gente teve uma outra pessoa, que é o Michael Fetters, né? Que ele foi responsável por difundir os princípios e criar esse acrônimo SOLID. Ele olhou, leu o artigo, compreendeu e ele disse: dá para ter uma visão mais concisa, criando esse acrônimo SOLID, onde cada letra representa um dos princípios que a gente vai ver a seguir, né? Então, nesse ponto, dá para dizer que o Solid ele existe por causa desses dois caras, né? Vale lembrar também que, para quem não conhece o Robert Martin, o Uncle Bob, né? Ele é o autor do Clean Code, do Arquitetura Limpa, um outro livro sobre refatoração, e ele é um dos caras mais influentes da comunidade de desenvolvimento que a gente tem, tá? E extrapolando linguagens, né? Ele atua muito na questão de qualidade de código, programação orientada a objeto, né? Então, é um autor que é altamente recomendável a gente procurar ler e se inteirar mais da visão dele sobre o desenvolvimento de software, né? Então, a gente já sabe quem foi que criou o Solid, quando, né? Agora a gente vai ver um pouco sobre o que são os 5 princípios, né? Ali eu botei em português o que cada um significa, né? A gente tem ali, começando pelo responsabilidade única, né? Aberto e fechado. Esse daí, até o nome já assusta, mas não é tão difícil assim, depois que a gente vai ver e tem um exemplo, né? Segregação de interfaces e inversão de dependências. A gente vai olhar cada um deles agora com mais detalhes, né? E tentar entender como que eles agem no nosso software. Bom, o princípio de responsabilidade única, né? A gente está programando, desenvolvendo nosso software e, às vezes, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba por delegar um monte de funcionalidades para uma mesma classe, né? Uma classe. Um bom exemplo é, por exemplo, uma classe fatura que ela faz a geração do boleto. Tem um método lá para gerar o boleto, né? Essa responsabilidade não deveria ser da fatura gerar o boleto, você deveria estar externo, né? Porque a qualquer momento essa lógica vai mudar e eu vou ter que alterar a classe que mudou, né? Então acaba com que o mesmo arquivo .cs, a classe que a gente está criando, acaba que ele fica muito extenso, muito complexo de se entender e acaba virando um canivete suíço que faz várias coisas. E só que quando a gente precisa dele para uma coisa só, né? Não é todo momento que a classe fatura vai gerar um boleto, né? Mas sempre quando eu precisar, ela vai estar lá com aquela complexidade e, dependendo da situação, até instanciando algum recurso para atender aquela funcionalidade a mais que está ali. E com o passar do tempo, a manutenção desse código se torna bem complicada para a gente fazer no dia a dia, né? Aqui, então, daqui a gente já vai iniciar para observar como que isso
se traduz na prática. Eu fiz pequenos projetinhos aqui, com a intenção só da gente estudar o conceito, né? Então, primeiro, vamos ver uma situação de uma classe de usuário de um sistema hipotético, tá? Aqui nesse ponto, vou dar um zoom para ver se melhora um pouco. Nesse ponto a gente tem a classe usuário, com as suas propriedades, bem simples, tá? ID, nome, username, senha, e-mail, né? E para exemplificar isso, eu tenho um método cadastrar usuário, que ele está desenvolvido assim, de uma maneira simples. Ele recebe um novo usuário, a primeira coisa que ele faz é ele verificar, aqui é um exemplo de validação, tá? A gente, no mundo real, essa validação pode ser bem mais complexa do que só a senha tem que ter mais que 8 caracteres, né? Ela não pode ser menor que 8 caracteres. Mesma coisa aqui, valida o username. Caso não esteja em conformidade, ele estoura uma exceção. Até aqui tudo bem, né? Aí depois que ele faz essa validação, ele vai começar a fazer o processo de salvar no banco de dados esse nosso novo usuário, né? Aqui só para exemplificar, eu botei como se a gente tivesse a questão de abrir a conexão com o banco de dados, a connect string aqui, né? Mesmo se essa connect string viesse de outro lugar, tivesse num arquivo de configuração, não tivesse aqui, ainda assim seria muita responsabilidade, né? Esse não é o caso. O caso principal é que o cadastrar usuário está fazendo validação, comandos de banco de dados para persistir o objeto, e no final, uma regra de negócio, mandar um e-mail de boas-vindas do usuário, dizendo que o cadastro dele foi realizado com sucesso. Então, aqui, para exemplificar, o algoritmo continua com uma lógica para enviar e-mail. Uma biblioteca send e-mail do .NET, né? E aqui ele está com essa lógica de envio de e-mail. Então, o nosso método, cadastrar usuário, ele está fazendo 3 coisas a mais do que deveria fazer, que era só cadastrar o usuário. Né? Então, se ocorrer um problema na validação, a gente vai entrar aqui e vai acabar alterando. Se a gente tiver que fazer uma nova validação, vai ser aqui. Se uma coluna foi adicionada no banco, a gente vai ter que mexer aqui. Né? Se mudar o endereço de e-mail ou tiver que adicionar uma nova mensagem, vai ser feito aqui também. E isso não é bom. Deixa tudo muito poluído. E com certeza favorece a questão de erros. Né? Então, no princípio de responsabilidade única, a gente tenta, seguindo ele, dividir essas responsabilidades em outras classes e outros métodos, né? A responsabilidade única não se atém apenas à classe, né? Ela pode se ater a métodos, a toda a questão de funcionalidades que a gente está desenvolvendo, né? Então, para exemplificar aqui, a gente pode olhar o segundo projeto, se fica melhor assim. Perceba que, tipo, do projeto simples, que nós tinha só uma classe usuário, que é no banco, né? A gente tem já uma segregação melhor dessas classes e funcionalidades, onde eu tenho a minha classe usuário, que ela só tem os dados dela e um construtor, até aí ok. Né? Quando eu precisar do novo usuário, eu vou chamar esse construtor, passando os dados, ele vai bindar para dentro da classe, né? E aqui, vamos começar pelo mais fácil ali, seguindo a ordem, um validador de usuário, que eu criei. Então, ele especifica, ele recebe um usuário e retorna uma lista de strings, que seriam as notificações, caso alguma regra da validação critique. E eu adiciono a notificação aqui e retorno. Então, quando eu tiver um problema de validação do usuário, a gente já vai saber que está dentro dessa classe, que tem a responsabilidade de validar o usuário, e não mais na classe usuário. Ok. Né? E na parte de persistência de dados, eu criei uma classe aqui, talvez hoje isso não seja muito comum para todos, né? O pessoal mais novo já não sabe o que é um DAO,
DAO é um padrão antigo que a gente chamava de Data Access Object. A ideia é muito similar a um repositório, claro que tem as diferenças do repositório, que é um pattern mais utilizado hoje em dia, né? Mas tem questões do repositório que não vem ao caso aqui. Mas para gerenciar o banco, nessa nossa refatoração daquela classe usuário, a gente dividiu já a responsabilidade para uma classe DAO que vai fazer a persistência no banco. Então aqui a gente tem a questão da conexão do banco, no construtor, um pouco mais elaborado já, a connect string aqui constante para abrir o banco. Aqui a gente teria o método de inserir, que ia ter toda a lógica para inserir no banco, não é o caso, mas é um set. O método para atualizar o usuário, buscar por ID, listar e excluir. O básico de uma interação com o banco de dados. Né? Ainda aqui, voltando mais uma coisa que nós tínhamos aqui, que era a classe para enviar e-mail, a gente dividiu para criamos uma classe de e-mail service, poderia ser qualquer outro nome. Isso é uma coisa interessante também, seguir os princípios sólidos, separar, já é interessante, então vai acabar procurando outros padrões, né? Nesse caso aqui é um padrão bem simples, é o service, que ele sempre vai executar alguma coisa que foi chamada, e tem aqui um método enviar e-mail de boas-vindas, que recebe o usuário, e utilizando ele, aqui ele vai fazer o envio de e-mails, tá? A gente poderia, sim, pegar e fazer mais essa parte aqui, por exemplo, poderia estar em uma outra parte para ser reaproveitado, criar um método aqui só para instanciar uma mensagem, né? Passando os parâmetros e fazer a partir do envio separado. Mas, por exemplo, aqui já vimos que ficou melhor do que a nossa classe usuário, que faz tudo na parte de se cadastrar. Voltando aqui para a parte do e-mail, né? E para ter essa operação, a gente pode voltar para cá, cadastro, usuário service. Eu criei um usuário service dentro de cadastro de usuários, que é o cara que vai ser responsável. Esse cara é interessante a gente olhar, que sempre vai ter um serviço que vai ser responsável por orquestrar, como a gente costuma dizer. Ele acaba trabalhando com essas classes que a gente criou, separando os comportamentos, né? E aqui no construtor ele instancia, mas poderia ser lá no meio do código da Unreal, diferente, nesse caso, para esse exemplo aqui, isso aqui foi só uma forma de instanciar, né? E aonde ele tem o método inserir de usuário, onde ele vai receber os dados, de alguma forma, de quem está consumindo esse método no nosso sistema, e aqui ele vai fazer essa operação de cadastrar o usuário, passo a passo, sendo que ele só precisa saber chamar os caras, mas não saber o que eles estão fazendo. Os caras, que eu digo, as nossas classes que estão ajudando essa funcionalidade aqui. Então, instancia o usuário, chamo validar usuário. Se retornou uma notificação, quer dizer que ele caiu dentro da validação. Então, aqui, para exemplo, eu retorno false e digo que o cadastro não foi realizado, né? Aqui, para inserir o usuário, testo, eu passo o meu usuário DAO, que foi instanciado junto com os outros, chamo o método inserir, passando o usuário, que eu já sei que está válido, verifico se foi inserido com sucesso. Se não foi inserido com sucesso, aqui vai retornar false, né? E eu retorno false para quem chamou inserir. E no final, a gente faz a ação de enviar o e-mail para o usuário. Então, perceba que aqui, qualquer coisa que tiver, qualquer problema, bug ou evolução desses comportamentos, da validação, eu vou mexer diretamente aonde está o core daquela responsabilidade, né? E o nosso modelo acaba ficando mais rico, mais fácil de ser compreendido, né? Não tem mais métodos que fazem várias coisas e tem só um rótulo. Beleza? Até aqui tudo bem? Alguma observação de alguém? Tranquilo.
Então, esse é o conceito de responsabilidade única, é sempre pegar e fazer esse julgamento de que, será que a minha classe está fazendo algo demais? Né? E ele sempre vai estar evoluindo, a gente vai estar sempre se perguntando sobre a responsabilidade daquela classe, daquele método, sempre tentando mitigar isso, para que fique bem claro o que cada objeto, cada instância faz dentro do nosso sistema, e, consequentemente, vai facilitar o desenvolvimento de novas funcionalidades, a correção de problemas, né? Então, esse é o princípio de responsabilidade única. Agora, eu vou voltar para a apresentação. Então, esse princípio é o aberto e fechado. Ah, aqui está errado. Desconsiderem esse texto a mais aqui. Tá. Estava lendo só o primeiro parágrafo ali. Esse é um conceito bem simples de explicar e talvez um pouco mais difícil de entender quando eu for para o código, que ele já vai exigir o uso de interfaces. Né? Entidades de software devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Ou seja, se eu quero ter um comportamento da minha classe, eu posso querer passar isso para outra através de herança, de uso de interfaces, conforme a plataforma que a gente vai desenvolvendo disponibilizar, né? Mas ela tem que ser fechada para modificação, ela tem que ser modificada somente quando for necessário, quando aquilo tiver relação com o princípio de responsabilidade única, quando a necessidade que eu tiver que fazer uma alteração seja realmente para isso, né? É igual ali a questão, tipo, eu não preciso mudar ali a parte de validação de usuários se o que eu tenho que fazer é uma alteração no envio de e-mail. Né? Na maioria das vezes a gente não vai ter que fazer isso, e se está tudo junto, ele acaba por fazer a gente ter esse esforço a mais, e quanto mais se mexe numa classe, maior a probabilidade de a gente poder fazer algo de errado. Né? Então, opa, voltar aqui, a gente vai para a demo aqui. Beleza. Aqui é o item 2. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma coisa que seria o que não fazer. Né? Aqui, nesse caso, eu sigo com o exemplo do cadastro de usuários. Ah, não. Aqui no aberto e fechado, não. Aqui, vamos para esse cenário aqui. Imaginamos que a gente tem um sistema de notas fiscais, né? Em determinado momento, a gente vai ter que calcular o imposto na nota fiscal. E a gente sabe que tem diferentes tipos de impostos. Tem imposto sobre serviço, imposto sobre venda e mais um monte de imposto que os nossos amigos contadores devem estar cientes. Então, aqui eu tenho só umas propriedades para exemplificar a nossa nota fiscal. E eu tenho um método calcular imposto que recebe uma string contendo o tipo de imposto. Beleza. Então, se eu passar ISSQN, eu vou calcular o imposto do ISSQN, que é o imposto sobre serviço. Eu vou testar aqui e vou fazer o cálculo do imposto do ICMS. No final, eu retorno o valor do imposto. O que acontece aqui? Quando eu tiver que fazer uma alteração, tá? Digamos que a regra do ISSQN, a alíquota mudou do ISSQN, né? E a lógica que, consequentemente, vai mudar. Eu vou ter que vir aqui, fazer uma alteração nesse cara que faz mais de uma coisa, ele já está meio que ferindo o princípio, apesar de calcular imposto ser uma responsabilidade, a gente pode descer mais e refinar essa nossa questão da responsabilidade única, do primeiro princípio, tá? E separar por tipos de impostos, nesse contexto. E também que, voltando mais uma vez, eu abri um documento que faz várias coisas, né, apesar de muito similares, e vou fazer uma alteração, e nada impede que eu faça uma alteração no local errado, que acabe por ferrar os outros impostos que estavam funcionando. Né? Ainda temos uma segunda necessidade aqui, que é, se surgir um novo tipo de imposto,
eu vou ter que vir aqui e botar mais um else if, né? E fazer o teste lá do tipo imposto igual a outro imposto. Beleza. Tipo, imagina que isso daqui é um sistema de uma empresa já consolidada e que vai ficar anos aqui, a gente vai ficar anos adicionando os else ifs aqui, e vamos continuar aumentando cada vez mais a complexidade desse algoritmo e fazendo ele calcular vários outros, até um dia que vai chegar um desenvolvedor, isso vai chegar, e ele calcula imposto, mas ele também poderia calcular a comissão, né? Porque ele já está ali, já está calculando, eu vou botar tipo imposto igual a comissão, e aí ele vai fazer aqui essa parte, né? O que o princípio de aberto para extensão e fechado para modificação diz, né? Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma solução seguindo o princípio, tá? Onde eu tenho a minha classe nota fiscal, ela passa a ser só com os dados, porque em virtude dos dados que tiverem aqui, é com base deles que vai ser calculado os impostos, né? E aqui a minha estrutura, a gente parte para fazer uma classe abstrata, tá? Uma classe abstrata é aquela que não deve ser implementada, deve ser sempre herdada. E eu tenho um calculador de imposto, que ele também tem um método abstrato, com que força com quem herdar ele implementar, e recebe uma nota fiscal, o método calcular recebe uma nota fiscal e retorna um valor decimal que é o valor do imposto referente àquela nota fiscal que foi passado como parâmetro. Ok, até aqui o nosso método, ele expressa a intenção do que tem que ser feito, né, mas ele não faz nada. E agora a gente tem novas classes de calculadora de impostos específica para cada tipo de imposto que a gente tem no nosso sistema. Então, calculador de imposto, ICMS, ele herda o calculador da classe abstrata calculador de imposto e implementa a lógica para calcular o ICMS. Até aqui tudo bem, né? Então, a gente vai ter um outro calculador de imposto, que é o nosso calculador de imposto de ISSQN, tá? Que vai ter toda a lógica para calcular o ISSQN. E quando a gente precisar de um terceiro calculador de imposto, né? Lembrando que a gente vai dizer não para quem tiver a ideia de querer usar isso para calcular qualquer outra coisa que não seja um imposto sobre nota fiscal, né? A gente vem aqui e só cria um novo calculador de imposto. New class, calculador imposto, COFINS, vou botar PIS. Calculador de imposto do PIS, né? Calculador de imposto, público, aqui o Visual Studio já. E aqui a gente parte para implementar nossa lógica para calcular esse novo de imposto, né? De nota fiscal que seria mais legal, né? Um calculador de imposto de exportação, por exemplo, né? Eu acho que PIS mas é para folha de pagamento, no meu vasto conhecimento de financeiro. Mas a ideia é essa. Então, se a gente lembrar lá do primeiro exemplo, onde a gente tinha um service, eu não criei porque aqui fica muito mais fácil o service, que a gente tiver um service lá que vai ser acessado para chamar essas regras de cálculo de imposto, ele vai chamar exatamente o cara que ele precisa, né? E essa abordagem também, talvez quem já programa talvez já conheça um padrão de projeto, tem um padrão strategy que viria como um complemento dessa nossa solução, que a gente consegue fazer com que com a nota fiscal a gente consiga
chamar esses calculadores de impostos de uma maneira mais fácil, sem ter que dar NIL para cada um deles, etc. Mas aí já foge um pouco do escopo, é mais como que, se alguém for estudar strategy em sequência, ele deriva um pouco desse pensamento aqui, de aberto para extensão e fechado para modificação. Né? Beleza? Então, mesma coisa que eu falei antes, né? Se isso daqui vir a dar problema no cálculo do imposto do ICM, o desenvolvedor já sabe aonde ir direto para ver onde é feita a rotina. Ele não precisa perder tempo lendo o código todo para chegar lá na nota fiscal, né? Tendo em vista, pensa que é um sistema em produção, isso aqui é linhas e linhas, né? E aí o cara vai, aqui faz o ICMS. Não, ele vai direto na classe que faz esse comportamento do ICMS. Até aqui tudo bem? Bom, silêncio consente. Vamos voltar lá, e aí sim, eu já nem vou precisar mudar de slide, porque a gente vai para substituição de Liskov, tá? Voltei para o slide anterior aqui, mas a gente está falando de substituição de Liskov só por causa dessa frase elementar aqui. E então, tá? O princípio de substituição de Liskov, ele foi feito pela Bárbara Liskov, tá? Que é uma cientista de dados, e até onde eu pude pesquisar, ela é professora do MIT, né? Então, ela escreveu um artigo sobre esse princípio. Na época, não pensava que isso ia estar junto no Solid, foi feito na década de 80, e o Solid, lembrando, foi feito nos anos 2000, né? Então, o Uncle Bob, Martin Fowler, pegou e leu o artigo dela e acabou adicionando no paper dele lá sobre os princípios do Solid. E ele é essa frase elementar que descreve o princípio. Então eu vou ler ela aqui para vocês, depois eu leio outra porque é mais fácil de entender. Aqui é uma expressão matemática, né? Se Q recebendo X é uma propriedade demonstrável dos objetos X de tipo T, então Q, Y, deve ser verdadeiro para objetos do tipo Y, de tipo objeto Y, de tipo S, onde S é um substituto do tipo T. Né? É bem complicado de entender mesmo, né? Tá? Vamos tentar simplificar isso. Aqui tem uma descrição mais amigável, que é: objetos em um programa devem ser substituíveis por instâncias de seus subtipos, ou seja, lá daquela classe abstrata, né? Que é o que a gente está seguindo, voltando para o calculador de imposto aqui, né? A gente tem um supertipo, uma classe base, que é o calculador de imposto, ok? E sempre quando eu precisar calcular o imposto, ele vai ser chamado aqui, vai poder ser substituído pelo calculador de imposto. Ok? Beleza. Voltando aqui para substituição de Liskov, tá? Então, a gente tem um exemplo, para ficar mais claro. Esse aqui é até um pouco difícil de achar exemplos. E o princípio de substituição de Liskov, ele vai influenciar muito na parte de modelagem das nossas classes, né? Porque ele lida com herança e essa questão onde a gente vê que às vezes a gente tem o costume de criar classes base para tudo e querer reaproveitar elas em outras situações, né? Então aqui eu tenho um exemplo que é um exemplo mais trazido para o mundo, tentando abstrair um cenário onde a gente tem um piloto de carro, né? Então a gente tem a classe veículo, que é a classe abstrata, né? E de uma maneira bem simplificada, a gente sabe que um veículo ele pode acelerar, frear, são essas as ações que o nosso veículo tem, né? Lembrando que é uma classe abstrata, seguido de métodos abstratos, o que traduz que quem herdar dessa classe abstrata vai ter que implementar esses métodos.
Até aí tudo bem, a gente já fez isso no exemplo do aberto e fechado, né? E aí a gente tem um veículo, no caso eu chamei de Corsa, tá? Ele era da classe veículo, né? E ele implementaria aqui a lógica para acelerar e a lógica para frear. Lembrando que isso aqui é um exemplo, tá? Se a gente estivesse programando um simulador de veículo, teria muito mais ações aqui, eventos, né? Então eu tenho o Corsa. Tendo isso em mente, né, ainda dentro do exemplo, eu tenho uma classe piloto. Né? Tem a classe piloto que tem uma propriedade de veículo, pode ser passado lá, a gente pode imaginar que aqui no construtor eu estou passando o veículo para ele, ou em algum lugar ele está setando isso, tá? Que ele faz as ações de acelerar com o veículo que ele tem, X é da classe dele, da propriedade, ele chama aceleração do veículo, é a mesma coisa aqui para o comportamento de frear. Né? Digamos que isso que traduz a pilotagem do nosso veículo, do nosso piloto, né? Se ele fosse essas as funções. Aí, beleza. Então, no meu universo, eu tenho uma outra classe aqui que é para exemplificar a atuação dessa estrutura, né, de veículo e implementação concreta no Corsa, onde eu instancio um piloto novo, atribuo um novo veículo para ele, que no caso é um Corsa, né? E aqui ele acelera e freia e faz o test drive do veículo. Até aí tudo bem. Aí eu tenho mais aqui um outro veículo, que é a Ferrari, tá? É um veículo igual, era da classe base veículo, tem todos os comportamentos que um veículo tem até esse momento, né? Que no nosso caso é acelerar e frear, tá? E se eu pegar o nosso test drive lá, e em vez de passar um veículo, um Corsa, eu vou passar uma Ferrari. Até aí, via de regra, nosso cenário hipotético simplório, né? Um piloto, quem dirige um Corsa, teoricamente dirigiria uma Ferrari, pelo menos em baixas velocidades, né? E aqui ele vai conseguir chamar essas ações tranquilo, tá? Mas, se a nossa abstração compreende que tudo que se move de alguma forma mecânica, né, independente se é propulsão humana ou por motor, é um veículo, né? Eu tenho um outro veículo aqui, ó, que é o F-15. É um caça, é um avião, né? É um veículo. Se eu for lá dentro dele, ele é um veículo, mas essa minha regra de abstração já não vai dar certo, né? Eu estou passando um veículo que voa para um piloto de carros. Então ele acelera, freia. Opa, esses comportamentos aqui já não condizem com o que um veículo que voa faz. E é esse o ponto, entendeu? Às vezes a gente fica criando abstrações muito genéricas, em vez de especializar, né? E que permite que, em algum momento, essa abstração seja usada completamente fora do contexto que deveria ser. Se eu se eu passei aqui no test drive F15, ele acabou aceitando, né? Pensando numa questão de sistema, uma solução maior, onde a gente vai estar fazendo uso dessas abstrações para coisas menores, vai chegar um momento que, se não for modelado corretamente, a gente vai encontrar esse conflito. Né? Então, seguindo esse princípio, a solução proposta, tá, é bem simples diante a esse problema, que é a gente ter mais uma abstração, no caso. Né? Então, aquele nosso veículo lá, eu chamei de veículo terrestre. Na solução, ele passa continua tendo as mesmas ações, acelerar, frear, etc., né? O nosso veículo lá, o Corsa, quanto a Ferrari, eles herdam de veículo terrestre, até aí tudo bem, faz sentido no nosso contexto, né? E para o veículo F-15, se a ideia fosse atender isso, né? O piloto pilotar o nosso sistema tem um veículo que voa, eu botei veículo aéreo, criei uma nova classe abstrata,
E aqui tem métodos específicos que um veículo aéreo deveria ter. Até aqui tudo bem? Decolar, pousar, acelerar. Eu não sei se o avião freia, mas eu botei aqui. Né? Voltando para cá, se a gente for olhando para o piloto, provavelmente a gente aqui, já tendo em vista aqui, a gente pode botar um piloto de carro, né? E esse cara recebe o veículo terrestre e esse piloto de carro, numa maneira bem simplória, ele ele acaba por não trabalhar com veículos aéreos, ele trabalha só com veículos terrestres, carro, dava para especificar mais, entendeu? Então, esse é o conceito, é de às vezes a gente segue, a maioria acaba aprendendo, quando tem essa experiência de aprender orientação a objeto, acaba por aprender a utilizar a herança. Aqui nós estamos usando, no primeiro exemplo ali, o polimorfismo, várias formas, né? Só que, às vezes, no mundo real, seguir esse conceito como a gente aprendeu lá nos aulas de orientação a objeto, pode nos colocar em situações que não façam mais sentido quando o contexto muda. Então, na hora de modelar, a gente tem que estar sempre preocupado em entender e fazer com que a modelagem seja específica para atender aquele caso. Não é errado usar classes abstratas, herdar, mas é errado usar classes muito genéricas, né? E talvez até de encontro com o princípio lá de responsabilidade única, né? E aberto e fechado. Beleza? Até aqui tudo bem? Então, tá. Esse foi o princípio O pessoal está de respondendo Lispol. que tá tudo certo, Vini. Pode. Tá. Tudo bem. Ok. Agora a gente vai para o quarto princípio, que é a segregação de interfaces aqui, tá? Então, muitas interfaces de clientes específicas são melhores do que uma para todos os propósitos. Cliente é todo mundo que está consumindo a classe, tá? Não é um ser humano, tá? No caso, é outra classe que consome aquela classe e as ações descritas nela, né? Então, aqui ele já está falando que uma interface cheia de métodos, pouco específica, é pior do que várias interfaces mais especificadas. E essa segregação de interface, ele também remonta lá a parte de responsabilidade única, né? Se a gente tem uma interface que faz mais de uma coisa, ela com certeza está com mais de uma responsabilidade, né? Pelo menos, e aí vem aquele ponto, né, de saber que tipo, mais de uma responsabilidade, às vezes a responsabilidade é a mesma se a gente for naquela que eu vou mostrar agora a seguir, que é persistir o objeto na base de dados, tá? Mas a gente consegue ir filtrando mais ainda e especificando melhor essas ações, porque em algum caso uma interface genérica vai estar dispondo de comportamentos que a gente não vai usar naquela situação. Para isso a gente tem o quarto exemplo, tá? Deixa eu ver o que está aqui dentro. Tá, aqui eu acho que é o cadastro de usuários ainda. Pensamos que a gente está seguindo a ideia dos usuários que a gente já mexeu aqui nos outros exemplos, tá? Aqui, imaginando que é um sistema para qualquer coisa que você for, um iFood, uma ferramenta de blog, que vai ter aquela parte de avaliação de alguma coisa e vai ter o usuário que vai fazer essa avaliação, né? Então, aqui eu tenho uma entidade de usuário, segundo aquele princípio, a gente já não encontra mais aqueles métodos que fazem várias coisas dentro do usuário, ele é só aqui. E eu tenho a classe avaliação, que é uma classe de avaliação que vai guardar lá o ID dela, a nota que o usuário deu e um comentário e o ID do usuário que fez essa avaliação. Até aqui tudo bem, né? São duas classes, vou dizer, pouco, sem comportamento. Bom, aqui, então, para persistir isso, o que foi criado? A gente, eu remonto, volto para o conceito das DAOs lá, né? Das classes que vão acessar o banco de dados. Não estou dizendo que vocês têm que fazer DAO, isso aqui é só um exemplo. Se forem procurar por algum partner, procurem por repositório partner.
mas aqui, para esse exemplo, eu acho que é mais fácil de entender. Então, eu criei uma interface IDAL, tá? Aí vem o que ela faz? Ela diz que ela tem que inserir, editar, excluir, buscar por ID e listar, né? Talvez, para quem não está familiarizado com tipos genéricos aqui, né? Aqui eu passei um tipo, tá? Esse T aqui é uma informação que quem for herdar esse comportamento, essa interface, vai passar qual que é o tipo T aqui, tá? Não é nada demais, então no próximo passo vai ficar mais fácil, né? Então eu estou falando que a interface ela vai fazer isso e vai retornar um tipo que eu não sei qual é, mas eu vou saber qual é no momento que alguém herdar ela e passar o tipo que vai estar para lá. Isso permite usar essa interface para persistir a avaliação e o usuário, que são os tipos que a gente vai trabalhar aqui nesse exemplo. Então, vamos olhar aqui o usuário DAO. Até aí a gente já está meio que acostumado. Ó, o tipo eu estou passando o usuário. Então, o usuário DAO é responsável por fazer o acesso ao banco de dados para a classe usuário, seja a nossa entidade, modelo, enfim. Né? E aqui eu tenho os métodos buscar por ID, editar, excluir, inserir, beleza. Minha entidade usuário dentro do meu sistema de blog está completamente correto. Ele vai ter aqui todos os métodos necessários para acessar o banco de dados. Não tem problema nenhum aqui, imagino que estão implementados, está atendendo a minha demanda. Mas a minha classe de avaliação, analista de negócio, ela pegou e disse assim, não, o pessoal faz a avaliação, tá? Mas ele não pode excluir a avaliação, ele pode editar, dar mais nota, menos, diminuir a nota, mudar o comentário, mas ele não pode excluir, né? Então, da forma que está aqui, a gente vai ter uma DAO para avaliação, né? Mesmo conceito, passa o tipo, herda do DAO, né? E aqui, por ela estar lá tendo explicitamente esse método excluir, tá? Ele vai ter que estar lá no minha DAO de avaliação. Vai ter que estar aqui. Não está aqui, mas tendo em vista que a regra de negócio diz que uma avaliação ou inserir uma nova, né? Isso aqui está a mais aqui. E o que vai acabar? Isso acaba com que várias interfaces que fazem várias coisas, é comum no trabalho a gente ter isso, né? Cada vez menos, porque a plataforma da .NET está seguindo um caminho que é buscando usar essas melhores práticas, né? Um exemplo a gente tinha ali como se fosse uma rotina de autenticação de usuário de um site ASP. Antigamente a gente tinha que herdar tinha que implementar, a gente queria implementar 2 métodos de uma interface que mexia com identificação de usuário, de uma interface que tinha, acho que uns 20 métodos. Então ficava todos aqueles outros 20 métodos lá não implementados na minha classe, ou seja, poluindo, deixando mais difícil a compreensão do que a gente realmente está fazendo, né? E eu estava usando só 2. Esse é um exemplo prático, né? Então aqui vai acontecer isso que aconteceu lá. Sempre quando eu tiver uma interface que faz muitas coisas e que tenta resolver, tenta adivinhar tudo que vai ter que ser feito, né? Beleza. Dá um olhinho d'água aqui. Então, para esse princípio de segregação de interfaces, eu tenho outro exemplo, que é o meu cenário, né? Seguindo outros exemplos, tá? Onde eu continuo tendo as minhas entidades lá, avaliação, notificação, e aqui onde eu estava usando as interfaces, que era na DAO, né? Eu estava aqui na DAO. Eu acabei criando uma para cada comportamento, seguindo aquele princípio. Então, perdão. Eu tenho uma interface para buscar por ID, onde está dizendo aqui que quem implementa esse comportamento acaba por ter que implementar esse método aqui de buscar por ID, né? Mesmo sentido, ainda uso o genérico lá, passando T, né? E assim vai ter para todos os outros,
Acho que não precisa olhar, é bem isso aqui mesmo, listar, excluir. Ok. E aqui nós temos a DAO do usuário. A DAO do usuário, ela usa todos os comportamentos. Então, ela acaba por herdar todas as interfaces. Né? Aqui eu deixei bem específico, tá? Porque, assim, um atrás do outro, listando, mas não quer dizer que tu precisa usar assim. Ainda dá para a gente pegar isso aqui, ó. Digamos que eu vou pegar essa, eu vou criar mais uma interface. Class, interface e CRUD DAO, onde eu digo que o CRUD DAO faz todas as operações lá, né? Aí tem que fazer o genérico aqui, passar o T para cá, onde está o usuário, eu vou trocar por T, beleza? Né? E vou deixar pública essa minha interface. Tá? Beleza, então eu tenho essa interface aqui, lá no meu usuário lá que usa a DAO completa, né? Ele não vai mais herdar aquele monte de interface. Né? Não que estivesse errado, mas é que com a intenção lá de deixar o nosso código de mais fácil entendimento, ele vai herdar CRUD DAO e vai passar o tipo, que no caso é o usuário. Usuário. Perfeito? Lembrando, então, que aqui quem herda CRUD DAO acaba por implementar todos esses comportamentos. Aí uma questão, assim, para quem não está muito familiarizado com .NET, eu não sei como é que é nas outras linguagens, eu sei que no C++ pode, mas no .NET tu só consegue herdar uma classe base, né? Uma classe, seja abstrata ou não, mas tu pode herdar vários comportamentos já meio que na intenção de que tu estende comportamentos e não classes, né? E daí a gente teria aquelas situações bizarras que são uma classe herdando de duas outras classes base. E aqui eu só estou fazendo com que ele herde de comportamentos. O usuário DAO não muda, perfeito, isso aqui não precisava ser feito. O grande problema era a nossa classe lá, né, de avaliação DAO, que acabava por ter que implementar comportamentos que ele não estava usando. Então, aqui eu poderia criar uma outra interface de somente leitura, o CRUD sem o U, né, de exclusão, né, para esse caso aqui. Mas dessa forma, acho que já fica claro que a gente segregou esse comportamento. Né? Essa parte de lidar com banco de dados é a que fica mais fácil, é o exemplo mais simples de visualizar. Né? E aí eu não tenho um código que vai estar sobrando aqui, um método que não vai estar implementado, que vai estar, ele não está implementado naquela situação errada, mas ele está disponível para qualquer usuário, às vezes, usuário, no caso do desenvolvedor, chamar ele lá dentro do API do projeto. E aqui eu resolvo esse problema. Até aqui tudo bem, então? Ficou claro que, tipo, uma interface que faz tudo não é tão interessante no nosso universo de desenvolvimento, que é mais interessante ter interfaces bem específicas, até porque, como eu falei antes, interface a gente pode herdar quantas a gente quiser, né? Então, é isso. Por exemplo, se a gente tivesse mais, por exemplo, se na avaliação DAO eu tivesse que fazer mais um método para descobrir se o usuário que vai fazer essa avaliação está ativo, qualquer coisa do gênero, eu poderia criar mais uma interface. Aí não seria de DAO, mas seria uma interface de validação, e eu ia obrigar que, nesse momento aqui, ele soubesse a validação. Talvez não seja tão interessante assim, porque já está com os comportamentos a Ô, mais Vini, da tem uns possibilidade. comentários aqui para ti que eu queria compartilhar no chat. Beleza. O Carlos Antunes comentou que no Java também é possível, não tem herança múltipla e no Python Ah, já. legal. O Python tem herança múltipla?
Legal. É que na época quando eu estudei isso, eu só sabia do C++, que tinha herança múltipla, né? E Sim, o Java. Nada contra Java, tá, pessoal? Isso aí, essa rixa .NET e Java é sim. bobagem. Eu acho que .NET e Java coexistem e muita coisa que está presente num vem de um para o outro, né? A Uhum. gente tem próprios exemplos aí hoje, o Lambda, que acho que está no Java 7, 8, né? Não me recordo, que começou no .NET, fez expressões lambdas. Uhum. E dá para dizer que boa parte do .NET veio da implementação da API do Java Java. 8, o Iratua falou. E Né? Então, isso assim, eu também até acho legal comentário. programar em Java, é Uhum. mais que as oportunidades aqui no momento é .NET, né? Sim, Mas um dia, quem sabe, internet a gente mude isso para o programa um pouquinho em Java. Ou alguém venha do Java programar em .NET, né? sim. Hein, Vai ser Vini? muito legal. Tem mais um Oi, comentário do Vitor Oliveira. Ele certo? escreveu assim: Vinícius, uma das regras colocadas no livro do Clean Code, do Uncle Bob, é o uso de algumas nomenclaturas, tanto para classes e interfaces, mas cada linguagem tem seus padrões. Um exemplo é o C Sharp, né, que tem a list e no Java List. Uhum. Eles coexistem, muita coisa, como comentado, né? Uhum, O Java, C Sharp, querendo ou não, é todo o conceito de ter uma camada de compilação, daí se a gente for mais para baixo, uhum, a plataforma .NET nasceu muito olhando para o que era feito em Java, tá? Né? E aí vale também, né, que dá para lembrar também que o .NET, além dessa parte de se inspirar em Java, o pessoal mais que trabalha com Ruby on Rails, né? uhum, Vamos dizer, uns 10 anos atrás, a gente teve um projeto que é o Castle Project, que no momento, naquela época que a gente trabalhava em .NET só com webforms, era horrível, né? É igual o swing do Java, eu acho que se tem alguém que gosta daquilo, não sei, parabéns, né? Mas era muito ruim. E nós tivemos, foi esse framework Castle Project, ele implementava o padrão MVC com outras coisas que aqui a gente vê, por exemplo, injeção de dependência, é um conceito que a gente vai ver aqui, né? Implementava lá vindo do Ruby on Rails, né? E que esse comportamento que teve no Castle Project, que era uma lib da comunidade open source, ele foi completamente muito do que tinha dentro dessa lib Castle Project foi assimilada na primeira versão do MVC, foi nítido, muita coisa que tinha lá, os conceitos foram trazidos, então, né, isso que é uma parte legal, assim, aí puxando sardinha para a .NET, né, não tem preconceito, se aquele conceito ali se adere à plataforma e o time lá de desenvolvedores acha que vale a pena, é feito, né. Até tem uma lib muito famosa de persistência de dados, que é o F-Core, quem trabalha com .NET com certeza já viu ela, né? Para implementar uma parte de carregamento de objetos preguiçoso, lazy load, a Microsoft hoje, ela sempre tentou fazer isso, não conseguiu, e ela acabou pegando a lib lá do Castle Project, que foi portada para .NET, e é dele que é feito toda a questão de proxy, aí é uma questão mais avançada, que é saber se vai usar o objeto ou não para carregar. Enfim, mas feito esse parênteses, né? E nada se cria, tudo espia, né? Voltando para cá, é essa ideia de segregar interfaces para que a gente não tenha ninguém implementando ou sujeira e código a mais aonde não é necessário. Firmeza? Beleza. Acho que dá para passar para o último ponto, né? Que também acho que é simples de entender, que é a inversão de dependência, tá? Que inversão de dependência, inversão de controle, tem vários termos para isso, tá? Tem várias formas de fazer inversão de controle, né? Mas no dia a dia do desenvolvedor aqui, a gente trabalha com injeção de dependência, que é postergar a instância de objetos que a nossa classe depende. Postergar e deixar essa lógica para outro momento, para outro lugar, né?
Bom, vamos ver isso daqui na prática, tá? Mais um exemplo aqui, usando as DAO, né? Uhum. O que eu tenho aqui no nosso cenário? Eu tenho o usuário, tá? Beleza, nosso cadastro de usuários lá, nossa classe entidade. No caso aqui, eu até botei dentro de uma pastinha entidade ali para ficar explícito, né? Eu tenho aqui um validador de usuário, que não faz nada mais do que a gente já viu lá, que é e-mail, senha, de uma maneira simples, né? E voltando para esse nosso, eu tenho serviços, ó, eu tenho serviço para enviar e-mail, ainda estou obedecendo ali a responsabilidade única, né? E deixa eu ver, eu acho que era esse, e tenho lá um cadastro de usuário service que faz tudo, né? Perceba que aqui, tipo, eu tenho já uma organização um pouquinho legal, né? Eu tenho aqui, muito já vem porque a gente aplica injeção de dependência o tempo todo, então eu tenho dentro da minha classe de serviço, cadastro usuário, eu tenho ali uma propriedade que é a DAO, uma propriedade que é o validador e outra propriedade que é o e-mail service. E aqui no construtor, eu estou dando new em todos eles, tá? Ah, beleza. Acho que eu passei rápido demais, esqueci de ler a definição desse ponto, mas a gente vai aqui rapidinho e continua. Então, aqui é bem simples, tá? A nossa classe deve depender de abstrações de classes e não de objetos concretos, muito porque a abstração de classes desse modelo que a gente usa aqui, interfaces, a gente está dizendo que tal classe, para me atender, tem que ter esse comportamento. A gente pode até fazer uma metáfora com um profissional, entendeu? Eu tenho ali um profissional, um programador, ele tem que atender determinados requisitos, mas o ideal é que num projeto eu nunca dependa de um programador específico, né? Se o programador vai embora, né? O projeto acaba? Não, eu tenho que achar um outro programador que atenda, que saiba fazer o que o outro programador fazia, né? E que eu possa fazer um swap fácil dessa pessoa. Isso serve para vários profissionais, né? Enfim, então, depender de abstrações e não de objetos concretos. E quando eu estou dando new numa classe aqui, ó, eu estou injetando uma dependência dessa DAO específica, dessa implementação de DAO que se comunica, por exemplo, com o SQL Server, né? Mas sendo que eu só quero persistir num banco de dados, minha aplicação não quer saber nem que banco de dados que ela está persistindo, né? Pode ser aquelas aplicações que se conectam a mais de um banco, multi-tenant, acho que é, né? Enfim. Então, eu estou restringindo várias opções que eu poderia ter aqui quando eu dou esse new, né? E além desse new aqui, pode ter toda uma lógica, né? Do mesmo jeito que o meu cadastro de usuário service depende desses caras aqui, dessas propriedades para conseguir trabalhar, o meu usuário DAO pode depender de uma infinidade de outras classes, né? Que eu não quero nem saber que ele depende disso. Como desenvolvedor, eu só quero saber que eu tenho uma classe que vai no banco e faz as funções que eu pedi, né? Mas a partir desse momento, se ela dependesse, eu ia ter que passar todo aquele construtor e ia ficar uma lógica bem complexa. Isso vale para os outros classes que estão ali dando suporte. Mesma coisa que a rotina de inserir usuário, tá? Que a gente já viu desde o primeiro exemplo. Valida, inserir, até ok, o código está funcionando, a responsabilidade está separada, a gente está dentro dos princípios, tá? Mas a gente está ferindo o princípio de injeção de dependência e isso faz com que a gente limite a nossa solução sempre para uma solução concreta e não uma solução abstrata, que vai fazer que a gente vai ter que conviver sempre com as coisas que estão aqui, ou ter um esforço muito grande para mudar isso, né? E às vezes mudar é uma coisa, se for mudar do A para o B, da SQL Server para o MySQL, beleza, mas e quando as soluções têm que conviver iguais, né, no mesmo ambiente. Aí fica mais complexo ainda, tá? Provavelmente esse padrão de injeção de dependência é executado, às vezes a gente primeiro faz e nem sabe o que está fazendo, né? Então, algum que já vai ter ligado o nome, se não conhece, já vai ter lembrado. Bom, para solucionar isso, né, a gente vai voltar um pouco na parte de... A gente vai criar interfaces, porque abstrações são interfaces, né? É melhor do que uma classe abstrata, porque, como eu falei, só pode herdar uma por vez, né, de classe abstrata e tal, enfim.
Então, aqui na solução, eu tenho a mesma estrutura DAOs, entidades e serviços. Tá? Vamos lá para a DAO do usuário. Né? Aqui a base é aquela DAO lá que a gente criou lá, com aquelas interfaces segregadas já, né? E o que vai diferenciar aqui é que eu tenho uma interface específica para a DAO do usuário, tá? Lembrando que no outro exemplo a gente criou aquele iCRUD DAO para manter isso aqui, mas não vem ao caso agora. A gente está falando que esse cara que tem os comportamentos necessários para persistir um usuário no banco de dados. Coisa que antes a gente não tinha ninguém explicitando isso, a gente só tinha a DAO lá pura, né? Mesma coisa eu fiz aqui. Aí se a gente for o cara que herda aqui, vamos olhar aqui o usuário DAO, ele herda de usuário DAO e ele implementa todos os comportamentos que foi descritos aqui nessa interface, tá? Beleza. Mesma coisa que foi feita aqui para os serviços. Para enviar e-mail, eu criei uma interface, né? Se eu for na classe que envia e-mail, no serviço de enviar e-mail, vai estar lá esse método. Beleza. Está aqui ele herdando esse comportamento do e-mail service. E aqui, mesma coisa para o cadastro de usuários, apesar que nesse exemplo aqui, a pessoa está criada só para dizer, para lembrar que algum cliente, alguém pode consumir o cadastro e vai, num sistema real, ele vai ser um serviço que vai ser consumido provavelmente lá pela camada de aplicação, que vai chamar esse cara, tá? E aqui a gente tem o nosso cadastro de usuários, lembrando que a gente estava falando desse cadastro de usuários aqui, onde ele tem as propriedades aqui e está instanciando aqui. Então, a nossa injeção de dependência, o que acontece, tá? A gente vai delegar essa responsabilidade para um container de injeção de dependência. Esse é o nome mais comum, né? Mais comum utilizado. Mas ele pode ser, pensa que é uma lib que vai resolver isso para nós, tá? Lá vai ter a configuração e vai dizer o que ele vai, qual classe que ele vai entregar quando alguém quiser, alguém que implemente esse comportamento aqui. No caso, perceba a diferença, eu não estou mais me referindo à classe, estou me referindo à interface, a uma abstração do que eu quero, permitindo que qualquer um que atenda isso possa ser instanciado aqui, né? Diferentemente da outra classe, onde eu estava dando new na classe concreta, eu só estou atribuindo o valor que ele recebe aqui, né? Ele recebe uma classe que implementa a usuário DAO, ele recebe uma classe que implementa o validador e outra que implementa o serviço de envio de e-mails. Beleza? É uma coisa muito simples, acabou. Nesse parte ele acabou. Porque a complexidade extra aqui está toda delegada ao container de gestão de dependência e a configuração que for pertinente para a aplicação. Aqui eu não vou mostrar um container de gestão de dependência, tá? Mas o que num cenário de .NET a gente tinha vários containers, uma época tinha uma guerrinha de containers, olha, Simple Injection, Inject, Autofac, o Castle Project tinha lá agora que eu não esqueci o nome dele, Windstor. Então tinha vários containers e, como eu falei, se é bom, a Microsoft copia e deixa disponível para a comunidade usar. E atualmente o modelo de aplicação mais utilizado do .NET Core, ele já vem com um container de injeção de dependência que todos os projetos que eu utilizei, eu não senti falta de ter um container específico. Então, quando você estiver lá, codificar, entender que você abstraiu as classes que vão ser dependências de outro, para as classes concretas dependerem de uma abstração, fez essa parte de segregar interfaces, tua preocupação vai ser passar no construtor e o container de geração de dependência vai resolver isso para nós, tá? E com isso a gente permite que o nosso código trabalhe para uma abstração e isso vai influenciar muito a questão de gerenciar essas classes de dependência. A partir disso aqui, para quem gosta de testes unitários, trabalha com testes unitários, sabe que é imprescindível tu saber quais são as dependências da tua classe e como tu faz para gerar um mock, né? Mock é uma classe falsa, né?
Aí é mais a parte de testes unitários, quem sabe no futuro a gente aborda também, né? Mas para até aqui seria isso. Saber que a gente vai passar num construtor e vai ter um terceiro cara que vai estar responsável de saber a complexidade para instanciar essas classes, né? Lembrando que a gente pode ter cenários onde que as nossas classes dependam de outros e outros, e aí resolver na mão é praticamente impossível, inviável. O código não muda, ele só vai se referenciar lá aqui, né, já está, não mudou, a partir da implementação do método, né? E esses são os 5 princípios do SOLID. Responsabilidade única, aberto e fechado, aberto para extensão, fechado para modificação, substituição de Liskov, que pega a questão da herança e do contexto que essa herança deve existir, segregação de interfaces, que é aquela questão de ter interfaces específicas, ao invés de interfaces grandes e que façam várias coisas, porque muito provavelmente não vai ser todo mundo que vai querer implementar todos os comportamentos de uma interface grande, né? E por final, essa inversão de dependência que nos ajuda a gente compor o código trabalhando para uma abstração e não para uma classe concreta, que permite que, se eu botar lá naquele container de injeção de dependência que eu falei para vocês, que agora a gente não vai mais usar o usuário DAO que eu tenho, a gente vai usar um outro DAO que atende os requisitos dessa interface, que vai salvar no Mongo, vai salvar num arquivo de texto, sei lá, ele vai poder fazer, contanto que ele assimile esse comportamento, né? Aqui é aberto para dúvidas, comentários, né? Dizendo que também que eu sou um desenvolvedor, então provavelmente tem vários outros padrões de qualidade que a gente pode aplicar, seja da forma de deixar o nosso código mais claro, né? Se alguém quiser abrir para dúvidas, comentários, é isso, pessoal. Vou tirar aqui. É isso. O Carlos tem uma pergunta. Tu quer fazer por áudio, Carlos? Fica à vontade. Sim, já abri o microfone aqui. Uhum. A minha pergunta é o seguinte: hoje, em diversas tecnologias, nós temos vários frameworks que já adoptam o SOLID, né? Para Java, aí tem Spring, Spring Boot, Python, tem Django, PHP, Laravel. Eu queria saber o seguinte: você consegue identificar quando que determinado projeto deve usar um framework desses, né, que já estende, digamos assim, entre aspas, o SOLID? Basicamente essa pergunta: quando que a gente deve usar, né? Se vai ser, às vezes é um projeto pequeno, você quer só fazer um CRUD básico ali. Eu tenho, antes de entrar na Join, eu fiquei uns 2 anos fazendo freelance e tive alguns projetos, não foram muitos, tá? Foram 2 projetos médios e um projeto pequeno, né? Aí eu fui nesse conceito, tipo, eu não vou usar todo o ferramental de organização para fazer esse sistema pequeno que tinha poucas telas, etc, né? Qual foi a conclusão que eu cheguei ao final, quando eu entreguei o projeto? Cara, eu passei muito trabalho, o cliente foi gostando das coisas que foi entregue, foi pedindo mais coisa e mais coisa, e aí é onde eu fui meio que negligente de não utilizar, eu nem digo framework, porque basicamente se tu usa PHP Laravel, você está usando PHP Laravel, né? Então ali dentro está tudo que tu precisa, né? Não aconselho tu usar uma linguagem pura para fazer um software comercial que vai estar em produção. Tu vai usar uma linguagem pura, por exemplo, quando tu pegar um shell script e tu vai fazer um script que vai varrer os diretórios de rede, vai gerar um backup, é um script de início, meio e fim. Tá, ele vai ter 200 linhas, vai ser, às vezes não vai cheirar bem, mas beleza, ele é início, meio e fim, ele não está ligado a todo um portfólio de projetos, né? E qualquer projeto o ideal mesmo é que o projeto nasça pequeno e que ele vá evoluindo, né? Aí nesse contexto eu te aconselho a pesquisar um pouco sobre arquitetura evolutiva. A arquitetura do projeto ela vai evoluir conforme o projeto. E um ponto inicial disso é que você tem que começar com o mínimo, tá? Não tem como a gente pegar lá aquelas classes que estavam lá do exemplo com várias responsabilidades, na metade do projeto lá, que a gente viu que o projeto vingou, deu
atingiu os objetivos e superou, agora o projeto vai crescer mais, e fazer um momento de refatoração. Geralmente nunca é feito, tá? Eu confesso que eu nunca vi uma refatoração eficiente em projetos que estão andando e que estão com débitos técnicos, a não ser em casos muito específicos, que é tipo quando a empresa tem muito carinho para aquele produto, e às vezes não dá certo, tá? Já teve empresas que tentam refatorar um sistema grande, acabam investindo tempo, dinheiro, e isso vale também para nós pequenos. Se a gente está fazendo um software pequeno, né, vai nos custar muito para fazer isso. Não sei se ficou claro. Não, ficou, porque, na verdade, eu já tive em outros projetos, né? E eu não tinha argumentos para poder usar o Solid, entendeu? Como era projeto legado. Assim, o argumento é bem simples. Ali, eu deixei de fazer isso, mas é uma parte que, se você for pesquisar, todos os autores são assim, todos os pensadores. Na nossa área, a gente tem Eduardo Pires, Elemar, que é na área do .NET, né? Aconselho procurar esses nomes, MVP, Eduardo Pires, Elemar, e o próprio Uncle Bob, que foi o criador desses parâmetros, cara, são muito categóricos, sabe? Você é uma vergonha para professor, entendeu? Tipo, tu quer ser um profissional, tu tem que saber quais são os melhores práticas para desenvolvimento, sabe? Tu tem que, isso aqui, se tu não pode aceitar. Se tu sabe que aquela melhor prática existe, tu tem tempo e condições de aplicar, tu tem que aplicar, porque se tu não estiver fazendo isso, tu vai estar adquirindo um débito técnico, né? Débito técnico remonta lá a dívida de cartão de crédito, que é os juros de bola de neve, e quando tu realmente precisar que aquilo ali, que aquela parte que foi desenvolvida na gambiarra, no jeito mais simples e com menos qualidade, tu vai ver que vai ser um esforço muito grande para aquilo deixar de estar daquele jeito ruim para passar a ser bom. Então fica a dica de todo programador, tenta iniciar certo, né? E aqui vocês viram que nós estamos trabalhando com C Sharp, classe, não tem framework nenhum, é só o básico que toda classe, toda linguagem vai exibir, entendeu? Então isso dá para fazer em PHP, isso dá para fazer em Java, isso dá para fazer em linguagens que não existiram ainda, que vão ser orientadas a objeto, né? Então não assimila, entendeu? Tipo, vai entregar com uma qualidade. Se a qualidade não é o ponto principal do software e da empresa, aí vai sempre aquele negócio, né, cara? Tipo, na Join a gente não trabalha assim. Na Join a gente tenta sempre tentar entregar os projetos com a maior qualidade que a gente tem no momento, né? E não admitimos tantos débitos técnicos assim a ponto de não usar Solid, né? Ok? Não, tranquilo. Essa é o meu pensamento também, né? Só que às vezes é difícil convencer o restante, né? Tem outra dica básica também, tá? Que nesse caso aí, para que a gente trabalha em corporação e tal, né? Tu tem teu gerente de projeto. O gerente de projeto, o cara nem olha. Ele tem todas as atribuições de gerente, parte de PMI lá, aquela coisa toda, né? E ele às vezes te diz, não use esse framework porque não sei o quê. Se tu fez o teu dever de casa, e aí vive dever de casa, né? Não horário de trabalho, tu pegou, fez em casa, estudou, fez uma POC, já tá com aquilo ali com a faca nos dentes, como se diz, né? Cara, muitas vezes eu pegava e fazia, entendeu? Fazia, e quando aquilo tava dando certo, eu mostrava, ó, isso aqui deu certo. E aí aquele medo todo de uma ferramenta, né? Tu conseguiu, claro que tu não vai fazer isso na função principal do sistema, que se der crash, tudo vai dar errado. Mas tu faz um esforço de inovação em pequenas áreas do projeto e tenta ganhar a confiança de quem tem o fator de decisão para dizer que aquilo ali faz bem. É arriscado, entendeu? A gente já teve um exemplo na Join, assim, que teve um projeto que a gente iniciou com uma arquitetura totalmente nova, e meio que nessa intenção, porque eu não acreditei que eles queriam realmente usar uma arquitetura que remonta lá à década de 90, né? E a gente tocou 3 sprints assim, e o cliente, não, a gente não quer isso daqui, a gente não quer que nossos profissionais evoluam, eles não vão ter conhecimento para trabalhar dessa maneira, e acabou que a gente teve que voltar 3 sprints, né? E a gente pagou o preço nesse projeto, né? Porque a gente poderia estar... O Jean ele já vai se pronunciar, porque ele é um dos desenvolvedores que está dentro desse barco, né? Não, só queria fazer um adendo aí que a gente procura aplicar os princípios do Solid mesmo nessa arquitetura mais antiga, né? O Solid ele não é preso assim, a nenhum framework. Exato. Não falando só de Solid, tinha vários outros conceitos que essa arquitetura atual desse projeto não contempla, e a gente acaba tendo várias dificuldades, e dificuldades que se o cliente olhar mesmo, porque hoje em dia
as empresas desenvolvem novos projetos, o mercado está em ebulição. Então, se tu quer trabalhar com a ASP.NET Core e sabe o que está fazendo, 2 palitos tu vai encontrar um lugar que vai te atender assim, entendeu? As empresas estão querendo pessoas assim que se interessem por qualidade, que se interessem por fazer um código que dê sentido e que dê retorno para quem compra esse software, né? Beleza? Mais alguma dúvida, alguma sugestão? Alguém quer compartilhar uma experiência? Alguém viu algo que não está bem certo? Tem um monte de coisinhas aqui. Ah, legal, pessoal elogiando. Obrigado. Ninguém mais, gente? Perguntas? Comentários? Bom, então, deixa eu... Olha aí, Elison. À vontade, Elison. Dos Santos. Boa noite, Vinícius. Oi, Elison. Boa noite. Não, eu só queria agradecer e parabenizar aí pela apresentação. Realmente, acho que se tu aplicar Solid desde o princípio do projeto, isso aí vai facilitar a tua vida futuramente. Eu estou iniciando nessa área de desenvolvimento e eu já tenho aplicado alguns conceitos de Solid e isso aí está facilitando muito a vida no meu projeto aqui do meu TCC. E vou dizer uma coisa para ti, para não aplicar Solid no projeto, eu acho que, sinceramente, tá ficando para trás o cara aí. Se o desenvolvedor sabe, é falta de profissionalismo, né? Mas, beleza. E tem momentos que a gente não consegue entregar a melhor solução, que a gente vai entregar uma adequação técnica, mas não vai ser sempre, e a gente tem que estar ciente disso. É por isso que a chamada dessa apresentação estava falando ali, constantemente a gente avalia a qualidade do nosso projeto, né? Só que a gente avalia como? Como é que eu vou avaliar que A é melhor que B se eu não tenho conceitos para saber o que é bom, o que é ruim, né? E a gente tem que procurar esses autores. Reforço, tem um livro ali que é quase que, além desse conceito sólido, que é o Clean Code, para o Elison, não sei se ele já conhece, que é do Uncle Bob. É extremamente necessário e vai mudar o teu jeito de pensar código para quem acaba lendo o Clean Code, né? Sei que tem as comunidades JavaScript também, né? Lembrando que eu falei ali, o pessoal que trabalha com esses frameworks React, Vue.js. Às vezes é meio difícil trabalhar com Clean Code, tem coisas que estão muito entranhadas na cultura do front-end, né? Mas é um desafio, tem gente aplicando, se procurar, tu vai encontrar pessoas aplicando conceitos de Solid, conceitos de Clean Code no JavaScript também, né? E no Angular a gente tem lá o TypeScript, que é o C# para JavaScript, aí fica tudo mais fácil fazer, então fica bem parecido os dois universos. Uhum. É isso, Elison. Obrigado. Mais alguém, gente? Eu tenho uma colocação, quando eu falei ali primeiro, parabéns ao Vinícius ali, que quando eu falei dos padrões que foram colocados dentro do livro do Clean Code, é que como o Uncle Bob é muito focado no Java, e daí no livro ele fala que interfaces não devem começar com I, e implementações têm que começar com C, alguma coisa assim. Só que como cada linguagem tem seu padrão, né? O design pattern do C# é diferente do Java, então eu quis colocar somente isso, né? Não, tranquilo, Vitor. Normal, a gente vai ter sintaxe diferente, né, para códigos similares, e sempre, por exemplo, no .NET a gente usa lá o que é o min-case, e no PHP é muito comum tu ver o pessoal usando padrões de underline para variável, ID, underline, usuário, né, em cenários. Eu acho que o importante principalmente é que o nosso código ele reflita o que a funcionalidade está fazendo e com um determinado padrão. Agora, a partir do momento que o time se sente confortável para adotar um padrão, aí não interessa se a maioria usa esse, mas se esse padrão é o mais eficiente dentro do projeto, né? Não é só palavras, no caso, assim, o sentido tem que estar ali e tem que estar fácil de entender.
o código. Obrigado, Vitor. Vinícius, parabéns, cara. Queria te parabenizar aí pelo workshop. Eu sou old school, cara. Eu venho da programação estruturada ainda. Eu também. Desenvolvi em VB6 muitos anos, e o que acontece? Ali, mano, era tudo misturado. Sim, era o começo. Era mais uma forma, né, que se faziam as coisas, acesso a dados, não se separavam muito as responsabilidades e tal. E com o Solid, você vê que isso deixa o código legível para qualquer profissional. O cara chegou hoje no time, ele dá uma passada lá no modelo, já identificou. Dá uma passada lá na parte de view, já identificou. Dá uma passada lá nas funções úteis e tal, já identificou. Então, isso só agrega, tá? Muito bom, parabéns mais uma vez, cara. Valeu. Legal, obrigado, André. Seguimos forte, que o VB6 esteja morto e enterrado, né, André? Bem que alguém ainda paga boleto programando em VB6 aí. O pessoal do Banrisul é VB6, eu tenho uns amigos ali. Cara, eu tenho cliente rolando a aplicação VB6 desde 2003, ainda estão lá, os caras não me ligam nem para dar Feliz Natal. Então o bicho é valente ainda. Uma vez que te ligaram foi na virada para os anos 2000, né? Bug do milênio, valeu. Valeu, André. Tá, pessoal. Alguém gostaria de comentar, falar? Deixa eu ver, tem umas mensagens no chat aqui. Show, se não valeu. Então eu acho que é isso, né, pessoal? Uhum. Eu queria deixar claro que trabalho na Join, a Join está aberta aí, sempre olhem o grupo da Join ali, a Muniz já ia falar isso, né? Sim. A gente carece de profissionais que tenham interesse de se tornar cada vez mais profissionais. Eu acho que o mercado carece disso. A gente tem um momento júnior, que é um momento que todo mundo aprende fazendo coisa errada, mas a gente não pode se prender a esse momento. E como nós temos vários profissionais que têm anos e ainda cometem os mesmos erros do início da jornada deles, isso tu não vai encontrar em nenhuma outra profissão, né? É sempre raro. E dizer que quem quiser me procurar, pode me procurar no LinkedIn, a única rede social que eu tenho, botar Vinícius Perrone ali, vai estar a minha foto, é fácil de reconhecer, tá? E agradecer a presença de todos. Um abraço. Qualquer coisa, Vini, o link o link, né, que encaminha para o teu LinkedIn tá lá na divulgação, na Simpla. Né? Legal. Ia manter contato ali, certo? Isso. E a Muniz ali também, ela participa, ela que organiza esses eventos, né? Uhum. E aproveitando que tem bastante gente aqui, eu garanto que tem muita gente interessada. Se alguém quiser fazer alguma apresentação na parte de qualidade de código, né? Enfim, troca uma ideia, manda um e-mail por ali, chama eu ou a Muniz no LinkedIn. A gente vai ficar muito feliz, não precisa ser da Join. Pelo contrário, a gente acha que um segmento forte vai fazer todo mundo ser mais forte, né? E é isso aí. Legal, perfeito. Então tá, primeiro eu queria agradecer ao Vini pela participação aí, por ter disponibilizado o teu momento, compartilhar com a gente, foi muito bacana o bate-papo. E queria agradecer a todos aí pela participação, muito obrigada, foi um prazer, e acompanhem aí a Join, através do LinkedIn, inclusive, que nós temos aí essa cultura de workshop bem forte, então quinzenalmente, mais ou menos a cada 20 dias, a gente organiza aí workshops, até o nosso próximo vai ser em Vue.js, então a gente vai estar divulgando, então sempre na Simpla, tá? Quem tiver interesse também seguir lá a Join no LinkedIn, sempre serão bem-vindos aí nos nossos workshops. Tá bem, gente? Muito obrigada. Obrigada pela participação, aí uma boa noite e bom descanso para todos. Até a próxima. Então tá, um abraço, boa noite para todos, sucesso nos seus projetos aí, apliquem Solid. Isso aí. Um abraço. Tchau. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau.